Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Por aqui, professor Felipe Molnar. E nesse vídeo nós vamos tratar sobre o torno mecânico convencional ou torno CNC. Toda a análise referente às partes principais que compõem do contexto da NR12 em si e também das demais normas relativas nesse contexto. Então, pessoal, o que nós fizemos? Nós sempre fizemos nessas estruturas, nós colocamos a estratégia da máquina e o que nós, como profissionais da área de NR12, nós precisamos entender, nós precisamos documentar, nós precisamos analisar quando estamos prestando um serviço técnico para este tipo de máquina em si. Então, isso é importante, pessoal. A análise completa de todas as estruturas em si. E aí, o que eu deixo aqui para você, pessoal? Os pontos essenciais de todos os elementos para que você possa também fazer as suas reflexões e avaliar o seu material para ver se está adequado dentro desse nosso contexto aqui. O primeiro grande ponto, pessoal, para trabalhar é sobre a classificação e caracterização dessa máquina, ou seja, o enquadramento normativo dela para que nós tenhamos sucesso na nossa análise em si. Então, pessoal, o que nós temos? Tornos mecânicos ou CNC, eles são, por questão lógica, máquinas, ferramentas classificadas como equipamentos de elevado risco. Por quê? Porque eles têm elementos rotativos com elevada energia cinética em si. Então, sempre lembrando, pessoal, que quando se tem um elemento rotativo, esse elemento rotativo, essa estrutura, ela precisa estar, de uma forma ou de outra, protegida. Então, quando nós fizermos a nossa avaliação, isso é essencial nós trabalharmos já de início esse primeiro ponto em si. Depois nós vamos ramificando para outros elementos, tá? Mas o principal ponto é a estrutura rotativa da máquina, até porque sem ela não ia ter o torno em si. E o que tem, pessoal? A estrutura de elemento rotativo, ela vai ter uma interação frequente humana e é inevitável essa estratégia. Então, do ponto de vista da engenharia de segurança, o que nós temos ali para avaliar, pessoal? O mandril, a placa, castanhas em rotação contínua, peça em rotação, ferramentas de corte, cavacos metálicos quentes que são projetados, e aí nós temos que lembrar a parte de projeção de materiais e acesso recorrente do operador à zona de perigo. Então, você está fazendo, por exemplo, uma inspeção, uma manutenção, fixação da peça, a parte de troca de ferramental, correção, tudo isso, pessoal, tudo isso é um acesso do operador à zona de perigo em si. Então, isso aqui é essencial, essa leitura, essa visão para nós trabalhar nesse ponto aí. E um ponto que eu gosto de deixar destacado aqui, pessoal, o risco do torno em si, ele não está apenas na operação automática em si, mas nas intervenções manuais. Então, quando você está fazendo uma análise, se você já fez análise em torno, o que acontece, pessoal? Acontece que o principal ponto de perigo em si, claro, por questão lógica, se o torno não tem uma proteção fixa e elementos também na estrutura dele, demais de proteção, é a intervenção manual, ou seja, é como o operador se comporta e se porta perante o torno em si. E aí tem muita essa estrutura que ela é feita, essas intervenções aqui, pessoal, com a máquina energizada. E esse é o ponto essencial, ou seja, a máquina em funcionamento em si. E aí a maioria dos acidentes graves, eles acontecem justamente nessa parte. Então, o que acontece, pessoal? Lembrando, a NR12, ela não existe qualquer diferenciação normativa entre torno convencional e torno CNC. Então, isso aqui é um ponto essencial para nós fazermos análise nessa estrutura. Ou seja, quando você está colocando ali o comando numérico, o CNC, isso não reduz automaticamente o risco. Isso aqui é importante quando você estiver fazendo a apreciação de risco, porque não é que ele tenha a estrutura que você já vai ter imediato uma redução de risco, tá? Ou eliminar, por exemplo, a obrigatoriedade de análise técnica formal. Então, muitas vezes tem empresas, eu vou substituir meu torno convencional por um torno CNC, e aí eu vou eliminar os problemas de risco. Isso seria o mundo ideal, pessoal, tá? Isso seria o mundo ideal em si. Claro que, se lembrar lá das medidas de risco, a primeira delas, e NR1 fala sobre isso, é eliminar o risco, e aí vem a questão de projeto. Mas
o que nós temos? Não é uma questão de máquina, é uma questão de intervenção humana na questão da máquina em si, nas suas partes constituintes. E aí, quando está sendo colocado, pessoal, e falado em apreciação de risco, então eu vou apreciar os riscos da máquina, o que eu tenho, pessoal? A ISO 12100, que é a norma principal, vamos dizer assim, nessa estrutura, ela diz o seguinte, que eu preciso considerar todas as fases do ciclo de vida desta máquina em si. Então, desde da minha compra, da minha aquisição, até o descarte. Passando por, lógico, questão de manutenção, inspeção, reparo, enfim, montagem, desmontagem, o que for que eu fizer. É uma fase do ciclo de vida. Todas as formas razoavelmente previsíveis de uso e de mau uso dela. Qualquer tipo de falha humana que seja previsível e condições normais e anormais de operação. Então, eu vou ter que colocar essa estrutura na apreciação de risco em si. Bom, seguindo, pessoal, um exemplo clássico disso aqui é aqueles tornos, o CNC enclausurado, por questão lógica, operando em ciclo automático, ele apresenta um risco controlado, mas ele não tem uma ausência de risco. Só que durante a medição manual da peça, com a porta aberta e o spindle girando a baixa rotação, o que se tem, pessoal? O risco de arraste ele é equivalente ou superior de um torno convencional. Então, o que nós temos, pessoal? Isto é uma leitura estratégica para muitas vezes também nós trabalharmos na aquisição de serviços nessa parte. Então, eu enxergo o torno convencional como uma proposta de serviço, eu enxergo o torno CNC como uma proposta de serviço. São diferentes as propostas em si. Porém, a estratégia da análise, pessoal, eu vou ter que considerar vários fatores nesses elementos aqui. Quantos tornos tem a empresa, como que ela está trabalhando, como que é o regime de fazer e de absorver elementos de problemas. Então, tudo isso aqui ela vai ter nas nossas normas, a NR12 e a 12100, tá? Então, feito essa apresentação e fala inicial do torno, o que nós precisamos entender agora, pessoal? É o risco de arraste por partes rotativas, ou seja, a natureza física do perigo em si. O caso principal, o arraste pelo mandril, pela placa ou peça em rotação, é um perigo mecânico de consequência catastrófica. Para quem já viu, pessoal, já presenciou tipos de acidentes que venham levar o operador a óbito, a fatalidade em si, acontece isso, não é muito comum, mas acontece em alguns casos sim. Por quê, pessoal? Por causa de vários fatores relacionados à parte humana. E em si eu não vou elencar mas tem aqui. Por exemplo, pessoal, o tempo de reação humana frequentemente, pessoal, na verdade é 100% insuficiente nesse caso. Ela sempre gira mais rápido, pessoal, que o pensamento humano. A força de captura supera qualquer capacidade de resistência, tá? A liberação espontânea é praticamente impossível. E por quê? Porque se coloca na função de operador, não dá tempo para você apertar lá o botão de emergência. Tá? E por mais que ele esteja próximo, não vai dar, pessoal. É muito difícil. É pouco provável disso acontecer. E do ponto de vista físico, o risco ele vai decorrer do quê? De velocidade angular, do torque disponível, do coeficiente de atrito entre a superfície rotativa e vestimenta do corpo. E isso é tudo levado a quê, pessoal? Porque o processo, portanto, ele não pode ser eliminado. Ele deve ser reduzido por medidas de projeto e medidas que se tenham coletivas, estratégicas pela empresa em si, não necessariamente pelo comportamento humano, tá? Então eu tenho que cuidar esses pequenos pontos aí. Exemplos, pessoal, luvas de malha, muitas vezes o operador sempre utilizando de forma indevida, ela aumenta o coeficiente de atrito e potencializa o risco de captura. Então, tendo essa severidade na questão aqui, se utilizar a luva de malha de uma forma indevida em si. Agora, um outro ponto importante, pessoal, o item 3, proteções físicas na questão do mandril, da placa e da zona de rotação em si. O que a NR12 ela nos permite, pessoal, dizer aqui como exigência que todas as partes rotativas perigosas sejam protegidas por proteções físicas adequadamente projetadas. Então, o que nós temos, pessoal? Muitos casos, por questões de internet, nós temos facilidade de comprar
de fazer a aquisição, se você fizer a procura em ferramentas de busca, você vai encontrar as partes de proteções físicas para, por exemplo, a placa, a zona de rotação e outras, você vai encontrar isso. Então, o que você vai ter que fazer? A ideia é, lembrando sempre, é o projeto em si. Você pode, por questão de adequação e de estrutura, você vai ter que avaliar se essas suas compras que você fez para adequar, elas têm um respaldo técnico e também tem uma ART. Não é uma questão de eu não tendo um profissional legalmente habilitado, e isso é importante, pessoal. Eu preciso de um profissional legalmente habilitado para estruturar nessa minha estratégia aqui. Então, o profissional legalmente habilitado, que nesse caso é um engenheiro mecânico, ele vai dizer se isso é possível ou não. Por quê? Porque esse profissional ele vai ter que emitir uma anotação de responsabilidade técnica desta máquina. Por quê? Porque foi feito um projeto para ela. Então, esse é o ponto que nós precisamos entender. A proteção física adequadamente projetada, muitas vezes eu vejo a empresa comprou lá na internet, achou uma proteção e tal. Não, tudo bem, só que desde que ela esteja adequada num contexto de um profissional legalmente habilitado e que ele faça uma estrutura de projeto e avaliação de apreciação de riscos para, ao final, emitir uma RT. Para dizer, olha, eu tenho uma responsabilidade técnica, eu fiz a minha intervenção como profissional de engenharia. Então, eu preciso ter isso, pessoal, tá? Eu necessito ter essa estrutura. Por quê, pessoal? Porque essa parte de proteção, eu preciso impedir o acesso involuntário à zona de perigo, conter a projeção de fragmentos, lembrando a NR12 é clássica nisso, projetar qualquer tipo de fragmento é proibido, pessoal, é proibido. Então eu preciso ter, e muitas vezes se compra uma placa inadequada, que ela, com a colisão de um tipo de projeção de um fragmento, a própria placa vem a romper e projetar no operador. Então eu tenho que cuidar dessas estruturas em si. Eu preciso ter essa parte bem pensada, bem elaborada, por isso que eu preciso de um profissional que entenda sobre essa estrutura e reduzir a exposição ao risco residual em si. Tá? Então, proteção física em si. Por quê, pessoal? Porque eu tenho dois, se você lembra, eu tenho as proteções fixas, que são aquelas que eu tenho que ter uma chave para fazer a abertura, e as proteções móveis, desde que atendam simultaneamente aos requisitos: resistência mecânica compatível com a energia envolvida, cobertura integral da zona de risco, ausência de novos perigos, por exemplo, aresta viva, ponto de cisalhamento ou ponto de estilhaçamento daquela estrutura, e impossibilidade de remoção sem ferramenta, que é o básico da proteção fixa, pessoal. Então tem que cuidar essas estruturas aqui. Não compre qualquer coisa na internet somente para dizer que a sua máquina tem uma proteção para respeitar a NR12. Muito cuidado nessa estratégia, pessoal. O senhor está me escutando, que é profissional na área, sabe muito bem disso. Exemplo de não conformidade: proteção frontal translúcida que cobre apenas a face anterior do mandril, deixando laterais e parte superior expostas. Não atende ao conceito de proteção eficaz. Por quê? Porque ela não está cobrindo a parte integral da zona de risco em si. Então eu preciso cuidar desses pontos aí. Dá uma olhadinha lá, NR12 e A14120. Proteção, pessoal, item 4, proteções em transmissões secundárias e partes não evidentes, ou seja, aquelas partes que você não tem um acesso inicial, que você vai ter que fazer uma busca mínima para encontrar a parte naquele tipo de torno. Um erro muito grande que e avaliações superficiais é concentrar a análise apenas no mandril, aquilo que foi dito no item 1, pessoal. Então, o foco muitas vezes não é só naquele item em si, do elemento giratório, mas eu preciso enxergar como um profissional adequado ou legalmente habilitado correias e polias do sistema de acionamento, as engrenagens internas e externas,
fusos e eixos secundários e partes traseiras acessíveis durante a manutenção. Um dos principais pontos de problema é o fuso, pessoal. Por quê? Porque ele tem um acesso extremamente rápido e direto com o operador. Então, o operador, se ele está trabalhando num torno convencional, o que ele tem de acesso? Ao fuso. Então, o que acontece? Pode ter um sistema de aprisionamento da roupa, pode ter um sistema de aprisionamento de qualquer outro ponto do operador nessa questão do fuso em si. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande nessa estratégia para também fazer essa vedação total dessa estrutura. E o que a NR12 exige, pessoal? Que todas as partes móveis perigosas, acessíveis, ou que tenham qualquer tipo de acesso primário ou secundário, sejam protegidas respeitando as distâncias mínimas de segurança. Aí as distâncias mínimas de segurança, pessoal, elas vão ter que ser avaliadas em cada um dos casos. Na estrutura tem normas para isso calculadas conforme o alcance anatômico humano. Então, eu não entro nesse vídeo falando sobre isso, mas eu tenho material, inclusive no meu curso NR12, um curso completo que eu trato dessa estrutura aqui de distâncias em si. Por exemplo, pessoal, torno com mandril protegido, mas correia de transmissão exposta na lateral. Eu tenho uma não conformidade grave, independentemente da proteção frontal. O que eu tenho que cuidar, pessoal? Quando eu acho que eu tenho, muitas vezes o gestor de segurança, ele fez um tipo de proteção e esqueceu do outro. O que eu tenho? Uma não conformidade. Aí, por isso que vem a questão da NR28, que é a fiscalização e penalidades. E aí ela vai fazer a sua estrutura. E não só, pessoal, a NR28, porque a NR28 é o fim de tudo que a sua empresa fez. Por quê? Vai ter a fiscalização e vai ter uma penalidade, é o fim. Agora, o principal é a NR1, pessoal. A NR1, porque na NR1, você lembra, você vai ter que elaborar lá o seu gerenciamento de riscos ocupacionais, seu GRO. E o que acontece no GRO, pessoal? Qual é o risco ocupacional que tem? É o riscos mecânicos em si. Então, você vai ter que estruturar por função real daquele operador. Não é só um ponto, mas é uma estrutura que eu tenho que colocar em prática, um plano adequado de gerenciamento desse risco ocupacional com foco mecânico para parte de torno. Então tem que cuidar esses pontos. Tenho referências normativas, a 13857 também, mas também, além da NR12, a NR1, nesse caso aqui. Intertravamento, pessoal, de proteções móveis, ou seja, a função de segurança em si. Sempre que uma proteção for móvel, ela deve integrar uma função de segurança em si. O que é isso aqui, pessoal? Ela ter essa função de segurança, é ter um dispositivo, de segurança que vá proporcionar justamente a redução de qualquer tipo de perigo para o operador. Então, essa função ela vai garantir que a abertura provoque parada segura do movimento perigoso e que impeça a partida enquanto a proteção estiver aberta. É por isso que se tem, não só, mas eu vou colocar uma proteção móvel. Sim, mas aí eu abri a proteção móvel e o torno continua funcionando? Não é isso. Não é isso aqui, tá? O intertravamento com proteções móveis é que quando eu fiz a abertura, por exemplo, dessa parte móvel, a função de segurança seja imediatamente acionada. Esse é o elemento em si. Tá? Então, o que eu tenho, pessoal? O item de sistema de intertravamento, o que ele deve? Utilizar dispositivos com atuação positiva, tá? Apresentar nível de desempenho compatível com risco PLD ou E. Então, é uma norma aqui, pessoal, que é dada pela ISO 13849 no título 1. Ser monitorado continuamente, não ser burlada e estar plenamente integrado ao sistema de comando relacionado à segurança da máquina. Por quê? Porque ele vai ter que utilizar arquiteturas redundantes, nesse caso, e certificadas, de modo que a perda da função de intertravamento impeça a partida ou provoque a parada segura do
do equipamento em si. Então eu vou ter que impedir a partida e provocar a parada segura desse equipamento em si, tá? Um erro muito comum que acontece, pessoal, é a utilização de micro-switches nesses itens convencionais, por exemplo, sensores magnéticos simples ou dispositivos não certificados, ou aqueles dispositivos, pessoal, que eu compro, muitas vezes que eu já vi em muitos casos, e eu não recomendo de forma nenhuma, dispositivos comprados aleatoriamente em sites de pesquisa público, que ele não tem certificação nenhuma, mas muitas vezes o preço é atrativo. E aí o que acontece, pessoal? Preço atrativo não garante segurança. Tá? Então, conectados diretamente ao circuito de comando comum, ele não atende a requisitos de NR12, independentemente de estarem fisicamente instalados. Então, esse é um ponto essencial, é um erro recorrente. Exemplo, pessoal, sensor magnético simples que permite a continuidade da rotação, mesmo com a porta aberta. É uma falha funcional grave e o que você vai ter? Você pode ter um embargo, uma intervenção, uma interdição específica dessa máquina em si. Tá? É uma parte importante lá da NR28 nesse caso. Um outro ponto, pessoal, item 6, sistema de comando relacionado à segurança. Então, as funções de segurança do torno, eles devem ser implementadas por um sistema de comando relacionado à segurança. E a estrutura que você tem, na maioria dos casos, pessoal, você vai ter que optar por critérios ou de categoria 3 ou 4, tá? Em alguns casos, não tem outras categorias, pessoal, tu vai cair nessa, na 3 ou na 4. Redundância estrutural, detecção de falhas e comportamento seguro em caso de falha. No caso, pessoal, só fazendo um adendo aqui, caso categoria 3 ou 4, em muitas máquinas mais antigas, você vai ter que optar por uma categoria 4 em si, tá? Só para você ter essa estrutura. E casos, pessoal, CLP convencional, relé, comum ou lógica não monitorada não atendem a NR12. Referências, pessoal, a 13849 no título 1 e a IEC 62061. Próximo ponto de discussão, pessoal. Próximo ponto, parada segura e funções específicas em torno CNC. Em torno CNC é obrigatória a implementação de funções segura com o STO, que é a remoção segura de torque do motor, e prevenção de movimentos inesperados pelo spindle, tá? Pela castanha em si, pela estrutura de rotação da máquina em si. Caso clássico de exemplo, pessoal, o CNC com porta aberta, o servo energizado e o eixo liberado. É um risco imenso de movimento não comandado por falha lógica. Um exemplo de referência normativa pode ser a 61 e 800, título 5, item 2, pessoal, que eu posso utilizar também. Esses itens, pessoal, de referência normativa, você pode, dependendo da sua análise, citar lá no seu laudo de apreciação de riscos também. Tá? Então, é obrigatório citar nos seus documentos e seus relatórios as referências normativas que você utilizou. É obrigatório. Item 8, pessoal, parada de emergência, rearme e prevenção de partida inesperada. Os dispositivos de parada de emergência, eles constituem uma camada adicional de proteção. Por quê, pessoal? Eles não substituem proteção fixa, ou proteção móvel, ou intertravamento, mas são obrigatórios como uma medida complementar de segurança. Então, qualquer tipo de parada de emergência, rearme ou prevenção inesperada de partida, eu preciso ter uma medida complementar. E aí, o que eu tenho? Quais são os elementos de parada de emergência? O que eles devem obrigatoriamente? Nesse caso, ser do tipo cogumelo, com um formato que permita acionamento rápido e intuitivo. E lembrando sempre, pessoal, dispositivo de parada de emergência, ele não pode ter nenhum tipo de gradil de proteção. Nenhum tipo. Ele não pode estar enclausurado, ele deve estar totalmente acessível e dentro da área ergonomicamente possível do operador. O botão de emergência do tipo cogumelo, ele é para o operador, não é para ninguém, nem para bonito, pessoal, tá? Nem para respeitar, vamos dizer assim, de cara, não é para respeitar uma questão de fiscalização. Esse é ao operador.
Aí depois eu avalio todos os outros itens, mas o primeiro é o operador. É ele que está operando, é ele que vai precisar se ocorrer algum problema. E segundo ponto, pessoal, do dispositivo de parada de emergência, possuir retenção mecânica, ou seja, eu apertei ele para, tá? Ele retém mecanicamente, permanecendo travado após o acionamento até que seja deliberadamente rearmado. Provocar a parada segura e imediata. Esse é o ponto, pessoal. Quando eu faço o acionamento no dispositivo de parada de emergência, você já deve lembrar há muito tempo que a parada tem que ser imediata, interrompendo qualquer tipo de energia que mantenha um risco ativo, energia mecânica, elétrica, enfim, o que for, ele tem que parar, tá? Ele tem que parar, porque é aquilo. Como eu não tenho, como ser humano, eu não tenho uma reação mais rápida que a máquina em si, aquilo ali ele vai ter que ser de parada de emergência imediata. E também, já mencionei, estar posicionado em local de fácil acesso ao operador, considerando a zona normal de trabalho e possíveis situações de emergência. E o outro ponto é o rearme do sistema. Então, após a parada de emergência, ou após um retorno de energia, que deve atender simultaneamente os critérios do seguinte, pessoal, do rearme de emergência. Ser manual, vedando qualquer forma de rearme automático. Então não é a questão, mas eu tive um retorno de energia, então ele rearmou automático. A máquina retornou a funcionar. Quem tem que fazer o retorno ao funcionamento é o operador, tá? Por isso que é manual. Não é uma questão de programação, aqui é uma questão de entendimento do operador. Segundo, pessoal, ser consciente. Então, é aquilo, ela não pode, um rearme automático, consciente é pelo operador, uma ação deliberada do operador em si. E impedir qualquer partida automática da máquina após o retorno de energia, liberação de dispositivo de proteção e restabelecimento do sistema de comando. Então não pode, pessoal, tá? Ele tem que impedir qualquer um desses itens aqui e obrigar o operador a verificar visualmente a zona perigosa antes de permitir nova partida. Uma não conformidade crítica nesse ponto aqui, pessoal, é o seguinte: qualquer situação em que o eixo, o spindle ou partes rotativas retomem movimento automaticamente após uma queda e retorno de energia caracteriza falha grave de segurança funcional e descumprimento direto da NR12. Tá? Então, cuidado esse ponto de não conformidade. Exemplo para isso aqui é quando você tem uma queda de energia durante por exemplo, de usinagem. Em geral, o operador abre a proteção para inspeção, energia retorna, o spindle reinicia a castanha automaticamente, risco imediato de arraste e acidente grave. Então, cuidado esses elementos de não conformidade aqui. Tem normas para isso, pessoal. A principal delas, por questão lógica 12, mas a 60.204, título 1. Outro ponto importante é o bloqueio e etiquetagem, ou as estações de loto, lockout e tagout. O que tem aqui, pessoal? NR12 exige a implementação de procedimentos formais de bloqueio, são formais de bloqueio e etiquetagem para garantir que a máquina permaneça em estado de energia zero, durante qualquer tipo de intervenção que seja não rotineira, ou seja, aquelas manutenções corretivas, é uma intervenção não rotineira que acontece. Intervenção rotineira é aquelas que eu tenho já programado na minha estrutura de produção que eu vou fazer. Tá? Então, os procedimentos de loto devem abranger, no mínimo, a parte da energia elétrica, alimentação principal e circuitos auxiliares, energia mecânica, movimentos por inércia, massas suspensas, rotação residual, energia residual, incluindo energia armazenada nos eixos, componentes elásticos e sistemas pneumáticos ou hidráulicos quando aplicável. E esses procedimentos são obrigatórios durante qualquer tipo de manutenção corretiva e preventiva, limpeza interna, ajustes, regulagens, troca de castanha, de ferramenta, de componente,
fixação de tipos de materiais em geral. Um exemplo clássico disso aqui é o desligamento apenas pelo botão de parada. Ele não elimina a energia residual do spindle, ou seja, do fuso em si e da castanha. Sem bloqueio físico da fonte de energia, outro operador pode religar o equipamento inadvertidamente, resultando em um acidente grave em si. Então tem duas normas, a 10 aqui pode ser uma norma interessantíssima para utilizar, que é a parte elétrica em si, e a 12. A parte elétrica, pessoal, NR10, aqui é uma sugestão de atuação para o profissional legalmente habilitado é também buscar o engenheiro eletricista, o engenheiro de automação, nesse caso aqui, para fazer essa parceria, porque eu preciso também de uma RT nesse caso. Então, não só... vai tudo depender do que tem que ser feito ali, pessoal, na máquina, na intervenção, mas eu preciso também de RTs, nesse caso, elétrica em si. Então, se você tem essas estruturas, a NR12 na parte mecânica, a NR10 na parte elétrica em si, a RT separadas para esses pontos aqui. Item 10, pessoal, treinamento específico e capacitação dos trabalhadores. Um ponto essencial é que todo trabalhador que esteja trabalhando, como eu só estou falando de torno aqui, ele tem que receber um treinamento específico, sendo vedado o uso de treinamentos genéricos ou institucionais. Não tem nada aquele de treinamento de saber o organograma da empresa, como funciona o recebimento de materiais, as partes de planejamento estratégico, missão, visão, é tudo maravilhoso. Porém, o treinamento para qualquer tipo de máquina no contexto da NR12 tem que ser específico. Então, na verdade, não é treinamento, é uma capacitação. Eu preciso capacitar os trabalhadores em si. Então, mudou o processo, uma capacitação. Alterou uma estrutura de máquina, capacitação. Isso é NR12 dizendo, pessoal. Então, o treinamento deve abordar no mínimo o quê? Identificação dos riscos específicos do torno, com ênfase em partes rotativas e de arraste, funcionamento e limitações das proteções físicas e dispositivos de segurança, procedimentos seguros de operação, ajuste e medição, procedimentos de emergência e resposta a falhas, limitações operacionais do operador em si, deixando claro o que não pode ser feito. E o treinamento deve ser documentado, ministrado antes, sempre antes do início de qualquer atividade, atualizado sempre que houver uma alteração da máquina, modificação do processo, mudança nos dispositivos de segurança. A parte essencial é a documentação. Então você faz a capacitação, o material, todo o material imprime, entrega para o operador, entrega no recursos humanos da empresa, faz a ficha de assinatura de todos os presentes, registra fotografias, gera sua RT do treinamento, tudo isso, pessoal, é documentado para que quando eventualmente você tiver uma fiscalização da NR28, você tenha o material. Então está lá todo documentado, quando foi feito, tudo. Cuidado, pessoal, o recurso humano, ele primeiro você fazer a capacitação e depois ele gerar a entrada efetiva do operador. Então tem que cuidar esses pontos. Eu não posso, ele entrou dia 10 na empresa e dia 25 eu fiz o treinamento. Então ele passou 15 dias fazendo o quê? De férias na empresa, escutando sua palestra. Então tem que cuidar essa defasagem, esse gap de tempo aí para não ter problema, porque ela tem que ser ministrado antes das atividades, tá? Não conformidade comum, treinamento genérico de segurança do trabalho sem abordagens específicas dos riscos do torno não atende a NR12 em si. Na verdade não atende, não só a NR12, mas não atende a NR1 também, pessoal. Um outro ponto, indo mais já para o final, pessoal, validação e verificação e gestão do risco. Então, quando está sendo pensado funções de segurança implementadas no torno, por exemplo, parte de intertravamentos, parada de emergência, STO, bloqueios, não são consideradas eficazes apenas por estarem instaladas. Essas funções, elas devem ser validadas. Então, eu preciso, como profissional legalmente habilitado, fazer uma validação de segurança, comprovando que atende aos requisitos de segurança definidos.
testadas funcionalmente de forma inicial e periódica e documentadas com registros técnicos disponíveis para a auditoria. Isso aqui é um ponto extremamente importante, pessoal, porque muitas vezes as empresas elas querem só uma adequação à segurança. Muito bem, faz a adequação, mas o serviço, a validação de segurança é um outro ponto também que a NR12 propõe. Teste de funcional de forma inicial, de forma periódica, então a empresa ela tem que ter uma estrutura de NR1, de gerenciamento dos riscos ocupacionais da parte mecânica, que eu preciso elaborar testes periódicos naquela minha estrutura de máquina, para ter toda ela validada. Por quê? Porque eu vou ter que gerar uma documentação, nesse caso aqui. Então todas elas têm que ter isso para uma auditoria, pode ser uma auditoria interna, pode ser uma auditoria externa, pode ser uma fiscalização, enfim, o que for. E a validação deve seguir critérios técnicos, testes de falha única, verificação de tempo de respostas e confirmação do comportamento de falha segura em si, ou ausência de falha em si. E além disso, o torno deve estar formalmente integrado ao programa de gerenciamento de riscos da empresa, aquilo que eu já mencionei antes, ao GRO, conforme a norma 1. Tá? Riscos de GRO, eles fazem parte também da estrutura de compliance da empresa, não só da NR12 ou NR10, enfim, mas NR1 e também a norma 13849, título 2. E aqui, pessoal, para nós fecharmos essa nossa análise do torno, o que nós temos, pessoal? Conformidade com NR12 exige evidência documental completa. E isso aqui é uma estrutura que, como profissional legalmente habilitado e SST no contexto da empresa, eu preciso gerar essas documentações, comprovando a questão de projeto e implementação, validação e gerenciamento. O que muitas vezes acontece, pessoal? Acontece que aqui, ó, as empresas elas contratam só para fazer o projeto e a implementação. Então eu só quero o projeto e implementação. É o escopo. Eu, como profissional legalmente habilitado, a empresa vai comprar projeto e para implementação. Mas tem outros os serviços de validação de segurança. Tem o serviço de gerenciamento também. São outros elementos em si. Então tudo vai depender da estratégia que a empresa tem perante a NR1 e perante, em muitos casos, a uma fiscalização. Ela vai ter que avaliar o que ela quer naquele momento. Por quê? Porque o profissional legalmente habilitado ele tem o domínio técnico em si, ou se espera que tenha, mas o que acontece? Que eu preciso ter uma visão sistêmica. A NR1 diz isso, eu preciso ter uma visão sistêmica dos riscos ocupacionais que estão naquele momento na empresa em si. Porque deve estar disponível, no mínimo, a apreciação de riscos. Então, eu preciso elaborar a apreciação de riscos conforme a 12.100. Pessoal, não tem outra. Tá? Até o momento desse vídeo, não tem outra. Eu preciso ter a apreciação de riscos da 12.100. Eu tenho normas auxiliares nesse contexto, mas a principal é a 12.100. Tá? Diagramas elétricos atualizados, refletindo a configuração real da máquina, especificação técnica do sistema de comando relacionado à segurança, registros de testes, validações e inspeções periódicas, ART do profissional técnico legalmente habilitado, do profissional legalmente habilitado. Então eu preciso desse rapaz aqui, dessa estrutura. Ponto-chave para auditoria: ausência de documentação equivale na prática à inexistência de medidas de segurança. Então aqui, um ponto para nós fecharmos não adianta eu ter todas as proteções físicas, fixas e móveis instaladas, todas adequadas, tudo certo, se eu não tenho a documentação. Então eu preciso ter o todo para não ter problemas futuros nessa estrutura. Então não adianta eu ter a máquina em perfeitas condições, mas eu não capacitei o operador, eu não gerei uma documentação, eu não fiz um treinamento. Então eu preciso cuidar desses pontos aí. Então, pessoal, aqui nós fechamos a nossa análise sobre torno mecânico convencional, torno CNC, focando sempre na NR12 em si. Qualquer dúvida, qualquer comentário que você tenha, deixa aqui para nós que vamos
buscar fazer a resolução da melhor forma possível. Parcerias e questões industriais também nós sempre estamos à disposição. Então, um grande abraço, pessoal, e segurança sempre.